Bom, o que você pode dizer? Você tem que imaginar o que aconteceu, o que deu errado. Uma coisa é certa, o poço, definitivamente, ficou fora de controle. Esta é uma plataforma em sua locação, fazendo o que deve ser feito e fazendo de uma forma normal. Esta é a maneira que deve ser feita. Para conseguir isto, você precisa saber a respeito de pressão de poço e a maneira que você age e o controla. Resumindo, você precisa saber sobre controle de poço. Neste programa, você aprenderá algumas noções básicas a respeito de fluido ou lama de perfuração, pressão, causas de kick, detecção de kick, procedimentos, características de gases, métodos de controle de poço e equipamento. Vamos, primeiro, falar de fluido de perfuração. Plataformas em todo o mundo, inclusive offshore, onde cada uma perfura, usa fluido de perfuração. Provavelmente, você chama de lama de perfuração, ou apenas lama, e frequentemente se parece mesmo como lama. Mas realmente é uma mistura bastante complicada de líquido e minerais ou químicos especiais. Uma bomba poçante recolhe a lama dos tanques e a manda pelo tubo de perfuração abaixo, saindo pelas brocas. Na broca, a lama agita os cascalhos feitos pela mesma e os leva para cima através do poço. Na superfície, uma tela vibratória especial, uma peneira oscilante, separa os cascalhos. A lama limpa cai nos tanques onde uma bomba a recolhe e a faz circular pelo tubo de perfuração abaixo. Plataformas geralmente usam 3 tipos de lama de perfuração: a base de água, a base de óleo e a base de óleo sintético. Além dessas lamas, você verá outros fluidos, como pasta fluida de cimento, que liga o revestimento da cabeça de poço ao orifício, e fluido de completação, que o pessoal usa para terminar e completar o poço. Tenha sempre em mente que um líquido é também um fluido. De fato, líquidos e gases são ambos fluidos. Portanto, muitas vezes você há de ouvir lama de perfuração sendo chamada de fluido de perfuração. Lembre-se que um fluido pode ser tanto um líquido ou um gás. Agora, vamos observar melhor o que é lama de perfuração, pasta fluida de cimento e fluido de completação. A lama de perfuração mais comum é a lama à base de água. Começa com água doce, água salgada ou água do mar. A seguir, se adiciona argila e minerais à água. Argila e minerais ajudam a lama a perfurar o poço eficientemente. No controle de poço, barita é um ingrediente importante. Barita dá volume à lama, aumentando sua densidade ou peso. Algumas vezes, água não é uma boa base para a lama de perfuração. Se uma lama à base de água entrar em contato com uma formação sensível, a formação se expande, penetra pelo orifício do poço e interfere na perfuração. Em casos como estes, lama à base de óleo é melhor. Lama à base de óleo é feita de um óleo parecido com diesel. Argilas e minerais a modificam para fazerem a perfuração mais eficiente. Um problema: o óleo pode poluir o ambiente. Portanto, companhias de lama desenvolveram a lama à base de óleo sintético, que não polui, mas ainda tem a vantagem de uma lama de óleo. Esta não é uma lama de perfuração, mas também é vital para a perfuração. É uma pasta fluida de cimento, uma mistura de água e cimento em pó. Cimento é usado quando o poço é revestido. Provavelmente, ajuda a fazer o revestimento funcionar. Revestimento suporta e protege o orifício de perfuração, depois que é instalado. Uma empresa de cimentação acimenta ao poço. O cimento fixa o revestimento ao orifício do poço. Quando o pessoal completa o poço, o termina e o prepara para a produção. Usam ainda outro tipo de fluido, fluido de completação.
Ao contrário do fluido de perfuração comum, o fluido de completação não danifica a formação de produção. Fluidos de completação são geralmente limpos. Não tem material sólido neles, como argila ou outros minerais. Sólidos bloqueiam a passagem de óleo e gás pelo orifício do poço. Frequentemente, fluidos de completação são de água salgada especial, que controla a pressão, mas que não danifica o reservatório. Independentemente do fluido usado, lama de perfuração, pasta fluida de cimento ou fluido de completação, tem a função de controlar a pressão poço abaixo. Lama e outros fluidos criam pressão. Esta pressão supera ou equilibra a pressão da formação. Evita que a pressão da formação penetre pelo orifício. O que é pressão? Pressão é uma força. Aqui, a pressão da respiração de uma pessoa infla o balão. A pressão pressiona contra tudo que atinge. Medimos a força de pressão por peso por unidade de área, como uma libra de peso sobre uma polegada quadrada. Portanto, podemos definir em termos de pressão como sendo libra por polegada quadrada ou PSI. Obviamente, um líquido ou gás fazendo pressão com uma força de 1 libra sobre uma polegada quadrada é também um PSI. Mas pressão é frequentemente mais que apenas um PSI. Como o ar neste pneu, o medidor acusa 40 PSI. O ar aplica uma força de 40 libras sobre cada polegada quadrada sobre a superfície interna do pneu. Um líquido também exerce pressão, nesse caso, nos lados e fundo de um recipiente de vidro. A pressão é pressão hidrostática. É pressão hidrostática porque o fluido no cilindro, água no caso, não está em movimento, está em repouso. Hidro significa água ou líquido, e estático significa em repouso. Portanto, isto é pressão hidrostática, pressão exercida por um líquido sem movimento. A pressão hidrostática é maior no fundo do cilindro. Faz sentido, porque o fluido pressiona para baixo sobre o fundo. A pressão hidrostática é menor na parte superior do cilindro. Aqui temos 3 recipientes de formatos diferentes. Os 3 contêm o mesmo líquido. E o líquido de todos eles está na mesma altura. Portanto, a pressão hidrostática no fundo é a mesma nos 3 recipientes. A pressão hidrostática depende da profundidade do líquido e não da forma do recipiente. Portanto, a pressão hidrostática que a água exerce neste lago, a profundidade de 1 pé, é a mesma pressão hidrostática exercida no fundo deste recipiente de 1 pé de altura. Uma vez que o mesmo líquido esteja no recipiente com a mesma profundidade, forma e área não importam quando se refere à pressão hidrostática, porque é medida em libras por polegada quadrada, ou PSI. Aliás, 1 pé de água bem limpa exerce 0,433 PSI no fundo. Você pode estar imaginando o que pressão hidrostática em lagos e recipientes de vidro tem a ver com perfuração. A resposta é bastante, quando se refere a controle de poço. Lama de perfuração é vital para a perfuração de tal modo que a plataforma a faz circular poço abaixo e de volta para cima. Uma coisa que a lama faz é pressão hidrostática, tal qual a água no lago ou no recipiente de vidro. Pressão hidrostática é a chave para controle de poço. Uma coisa que determina a pressão hidrostática que uma lama gera é seu peso ou densidade. Podemos expressar o peso da lama de várias maneiras. Normalmente, usamos libras por galão ou ppg, abreviadamente. Por exemplo, eis um galão de lama pesando 12,7 libras. Portanto, esta lama tem um peso de 12,7 libras por galão, ou
ppg. Vamos encher 2 poços de 10.000 pés com o mesmo líquido. Nesse caso, 12,7 libras por galão de lama de perfuração. Um poço tem 7,5 de diâmetro e outro tem 13,3 de diâmetro. Pressão hidrostática no fundo de cada poço é a mesma? Sim, absolutamente. O diâmetro do buraco não afeta a pressão hidrostática. É a profundidade e o peso de um líquido que conta. Aqui, os 2 poços de 10.000 pés têm um diâmetro de 13,3 de polegadas. Um está cheio com lama de 10 libras por polegada e o outro está cheio com lama de 12 polegadas por libra. A pressão hidrostática no fundo de cada poço é a mesma? Não, definitivamente não. A pressão hidrostática no poço cheio de 12 libras por polegada é maior. 12 libras de lama pesa mais, é mais densa do que 10 libras de lama. Portanto, aplica mais pressão hidrostática no fundo. Eis aqui 2 poços, ambos com 13,3 de diâmetro. Um tem a profundidade de 10.000 pés, o outro tem uma profundidade de 9.000 pés, e ambos estão cheios com lama de 12 libras por galão. A pressão hidrostática no fundo de cada poço é a mesma? Não, definitivamente não. A pressão hidrostática no fundo do poço de 10.000 pés é maior. É o mais fundo dos 2 poços. Pressão hidrostática depende do peso e da altura da lama. Similarmente, a pressão hidrostática é a pressão de formação. Chamamos pressão de formação porque está numa formação, tal qual um líquido num recipiente faz pressão. Fluidos numa formação fazem pressão. Tal qual pressão hidrostática, a quantidade de pressão de formação depende da profundidade. O ponto B é mais profundo que o ponto A. Portanto, a pressão de formação é maior que A. Rochas parecem sólidos, porém muitas delas têm pequenas fendas. Estas fendas são poros. Fluidos de formação ocorrem nos poros das rochas. Às vezes, os poros estão conectados. Uma rocha com poros conectados é permeável. Fluidos de rocha podem fluir de poro a poro e através do poço perfurado na rocha. Normalmente, o peso das rochas sobre uma formação não aumenta a pressão de formação. Muitas formações rochosas, eventualmente, emergem na superfície. Provavelmente, não diretamente como aqui, mas, eventualmente, acontecem. Exposição à atmosfera alivia a pressão de rocha de formação de fluidos. Porém, algumas formações não emergem. Nesse caso, as rochas submersas aplicam pressão à formação de fluidos. Tal pressão é chamada de pressão excessiva. Pressão excessiva produz uma pressão anormal de formação, algo que os sondadores deverão observar. Podemos medir pressão de formação e pressão hidrostática a uma determinada profundidade. Porém, tenha isto em mente: a profundidade tem que ser profundidade vertical real, ou TVD, abreviadamente. Profundidade vertical real é a profundidade ao longo de uma linha vertical direta da superfície ao ponto de aferição. TVD é fácil num poço direto como este. Porém, atualmente, perfuramos muitos poços direcionais ou horizontais. Neste caso, a profundidade atual do poço é uma coisa e a profundidade vertical real é outra. Chamamos profundidade atual do poço de profundidade medida, MD, abreviadamente. Aqui, a profundidade medida é de 2.500 pés, porém, profundidade vertical real é de 2.000 pés. Para determinar a pressão hidrostática, use 2.000 pés, que é o
TVD do poço. Um peso de 12 libras é mais pesado do que um peso de 10 libras. É a mesma coisa com fluidos. Além de profundidade vertical real, a quantidade de peso do fluido, sua densidade, afeta a quantidade de pressão que exerce. Eis aqui uma lama de perfuração que pesa 10,4 ppg, libras por galão, e eis outra que pesa 11,6 ppg. Imagine qual das duas exerce mais pressão hidrostática a um mesmo TVD. Você acertou, é a de 11,6 ppg de lama. Eis aqui 2 recipientes de um pé de altura cheios de lama. Profundidade vertical real, TVD, de cada recipiente é de 1 pé, 10,4 ppg de lama, enche um recipiente e 11,6 ppg de lama enche o outro recipiente. Acontece que um pé de 10,4 ppg de lama exerce 0,541 psi no fundo de um recipiente e um pé de 11,6 ppg de lama exerce 0,603 psi no fundo do outro recipiente. Mais tarde um pouco, você aprenderá a determinar a pressão que uma lama de peso específico exerce. Mas, por ora, por favor, considere isto. Vamos encher 2 poços com lama. Cada um tem TVD de 1000 pés, 10,4 ppg de lama, enche um deles, e 11,6 ppg de lama, enche outro. Qual é a pressão hidrostática no fundo de cada poço? Um pé de 10,4 ppg de lama exerce 0,541 psi. Portanto, a 1000 pés TVD exerce 541 psi, isto é, 1000 vezes 0,541 igual a 541. E uma vez que um pé de 11,6 ppg de lama exerce 0,603 psi a um TVD de 1000 pés, então exerce 603 psi, isto é, 1000 vezes 0,603 igual a 603. 10,4 ppg de lama tem uma pressão gradiente de 0,541 psi por pé de profundidade, ou podemos dizer que a pressão gradiente de 10,4 ppg de lama é de 0,541 psi por pé. Chama-se pressão gradiente porque significa que a pressão aumenta com a profundidade. Se sabemos que a pressão gradiente é de 10,4 ppg de lama, podemos determinar a pressão hidrostática a qualquer profundidade. Simplesmente multiplique gradiente vezes profundidade. Portanto, TVD de 500 pés, 10,4 ppg de lama, com gradiente de 0,541, exerce 500 vezes 0,541, ou aproximadamente 271 psi. Uma fórmula se aplica: multiplicar TVD, profundidade vertical real, vezes PG, que significa pressão gradiente, para determinar HP, que significa pressão hidrostática. Por exemplo, se TVD de um poço é 14.995 pés e a lama de um poço tem uma pressão gradiente, PG, de 0,702, então 14.995 vezes 0,702 igual a 10.526,49 psi. Arredondamos isto para 10.527 psi. Fluidos em formação também têm pressão gradiente. Por exemplo, eis aqui uma formação de pressão normal contendo água salgada. Isto é, a força da formação
está cheia de água salgada. Esta água salgada tem uma pressão gradiente de 0,465 psi por pé. A formação está enterrada a 2.762 pés de profundidade. Portanto, a pressão de formação a esta profundidade é de 2.762 vezes 0,465, que é igual a aproximadamente 1.284 psi. Eis aqui um poço numa formação que tem TVD de 2.882 pés. Está cheia de lama que pesa 8,3 ppg. 8,3 ppg de lama tem uma pressão gradiente de 0,433 psi por pé. Portanto, a pressão hidrostática nesta profundidade é de 0,433 vezes 2.882, que é aproximadamente 1.248 psi. Porém, o fluido de formação a esta profundidade exerce uma pressão de 0,465 vezes 2.882, que é aproximadamente 1.340 psi. Temos um problema. O fluido de formação exerce mais pressão que o fluido de perfuração, cerca de 92 psi para ser exato. 1.340 menos 1.248 igual a 92 psi. Este poço terá um kick, quer dizer, o fluido de formação penetrará pelo orifício do poço. Não é bom. Portanto, para evitar que o poço tenha um kick, para manter o fluido de formação fora do orifício do poço, precisamos de uma lama mais pesada. Vamos encher o orifício com 9 libras de lama por galão. Tem uma pressão gradiente de 0,468 psi por pé. Portanto, 0,468 vezes 2.882 é igual a aproximadamente 1.349 psi, o que é 9 psi acima da pressão de formação. 1.349 menos 1.340, que é igual a 9. Agora estamos ok. A pressão hidrostática nivela a pressão de formação. Portanto, o poço não terá um kick. Anteriormente, dissemos que a pressão gradiente da lama era 0,541 psi por pé, ou 10,4 ppg de lama. Obrigado por nos levar em conta. Agora você aprenderá a determinar a pressão gradiente de qualquer fluido, lama, água salgada, pasta fluida de cimento ou o que seja. Primeiro memorize este número, ponto 052. Ponto 052 é uma constante. Não muda quando você usa para determinar a pressão gradiente de um fluido. Memorize ponto 052 em sua cabeça. Diga, ponto 052, ponto 052, até não esquecer mais. Agora vejamos de onde vem a constante ponto 052. Pegue um cubo. Um pé de cada lado é um pé cúbico. Este cubo não pesa nada, está vazio. Um pé cúbico contém 7,48 galões. Agora, encha este cubo vazio com um fluido que pesa 1 libra por galão. Agora divida 7,48 libras por 144 polegadas. 144 polegadas é igual a um pé cúbico. E queremos saber a pressão em libra por polegada quadrada. Portanto, 7,48 dividido por 144 é igual a 0,0519, que arredondamos para 0,052. Portanto, uma coluna de fluido que tem um pé de altura
que pesa 1 libra por galão, exerce 0,052 PSI no fundo. Portanto, se um ppg de lama exerce 0,052 PSI por pé, uma lama de 10 ppg exerce 0,052 vezes 10, que é 0,52 PSI por pé. Eis aqui uma lama de 10,4 ppg. Para determinar sua pressão gradiente, apenas multiplique 10,4 vezes 0,052. A resposta é 0,5408, que arredondamos para 0,541. A pressão gradiente de lama de 10,4 libras por galão é 0,541 PSI por pé. Eis aqui outra lama, pesa 12,2 libras por galão. Qual é sua pressão gradiente? 12,2 vezes 0,052 igual a 0,634. Portanto, uma lama de 12,2 ppg tem uma pressão gradiente de 0,634 PSI por pé. Eis aqui um poço de 7.231 pés com lama de 12,2 ppg. Qual é a pressão hidrostática no fundo deste poço vertical? Primeiro multiplique 12,2 por 0,052 para obter a pressão gradiente da lama. 12,2 vezes 0,052 igual a 0,634. Portanto, um pé de lama de 12,2 ppg exerce 0,634 PSI. Uma vez que TVD do poço é de 7.231 pés, multiplique 0,634 vezes 7.231. A resposta é 4.584 PSI. Uma lama de 12,2 libras exerce 4.584 PSI no fundo do poço com TVD de 7.231 pés. A equação é HP igual 0,052 vezes MW vezes TVD. HP significa pressão hidrostática em PSI. MW significa peso da lama em libras por galão. TVD significa profundidade vertical real. Com essa equação, você pode determinar a pressão hidrostática a qualquer profundidade. Para a pressão gradiente de fluidos de formação, obviamente, não podemos pesar como lama, pois estão enterrados na terra. Entretanto, sabemos que formações porosas frequentemente contêm água salgada e, algumas vezes, óleo e gás. Também, companhias têm perfurado mundo afora durante anos e recolhido amostras. Portanto, sabem muito bem que fluidos existem e qual o seu gradiente. Ao longo da costa do Golfo dos Estados Unidos, por exemplo, existem várias formações porosas e permeáveis que contêm água salgada. Normalmente, a pressão gradiente desta água salgada é 0,465 PSI por pé. Em outras partes do mundo, a pressão gradiente desta água salgada pode ser um pouco mais ou pouco menos que 0,465 PSI por pé. Mas assumindo que esta formação contém água salgada que exerce 0,465 PSI por pé, qual é a pressão da formação a uma profundidade de 4.220 pés? Bom, 0,465 vezes 4.220 é igual a 1.962,3, que arredondamos para 1.962. Portanto, neste caso, a pressão de formação a 4.220 pés é 1.962 PSI. Eis aqui um outro fato a respeito de pressão. Flui de um ponto alto para um ponto mais baixo. Por exemplo, quando você deixa ar sair de um pneu, a pressão alta nos pneus flui para a atmosfera. Pressão no pneu é mais alta que a atmosfera. Portanto, o ar no pneu flui para fora. Porém, se as pressões forem iguais, o fluxo não ocorre. É como água no tubo U. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a água procura seu próprio nível. Bem, ela procura. Coloque água numa perna do U e ela vai para a outra. Pare de colocar água
e veja como o nível de água das duas pernas do tubo se nivelam na mesma altura. Porém, coloque lama que pesa mais que água em uma perna do U e veja como força a água na outra perna a ir mais alto. Uma vez que a lama é mais pesada que a água, o nível da lama é inferior ao da água. O buraco do poço com tubo nele é como um tubo em U. A haste de perfuração é uma perna do U e o anular. O buraco com os tubos nele é a outra perna. Consequentemente, a cavidade de um buraco com tubos dentro age como se fosse um tubo em U. Se a lama pesada está num tubo e a lama leve está no anular, a lama mais pesada se move para fora do tubo e vai para o anular. A ação é chamada encanamento U. Este conceito vem à baila quando houve um quique no poço e foi controlado. Agora vamos resumir o que vimos até então. Primeiro você aprendeu que existe 3 tipos de lama: lama à base de água, lama à base de óleo e lama à base de óleo sintético. E você aprendeu que pasta fluida de cimento e fluidos de completação têm que ser densos para evitar que fluido de formação penetre a cavidade. Também você aprendeu a respeito de pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um fluido em repouso ou sem movimento. Em seguida, você viu que pressão hidrostática, como a pressão num pneu, é medida por libras por polegada quadrada, ou PSI. Você também viu que a forma do recipiente onde o fluido se encontra não afeta a pressão hidrostática, porque a medimos em PSI. De fato, pressão hidrostática depende de 2 coisas: o peso ou densidade do fluido e sua profundidade vertical real. Por exemplo, uma coluna de lama de 10 ppg num poço com TVD de 1000 pés exerce 520 psi no fundo. Uma lama no mesmo poço de 1000 pés exerce 624 psi no fundo. E se uma lama de 10 ppg num poço de 1000 pés exerce 520 psi no fundo, a mesma lama de 10 ppg exerce 1040 psi no fundo de um poço de 2000 pés. Você também aprendeu que a pressão de formação, como pressão hidrostática, depende de sua densidade e da profundidade do fluido na formação. Por exemplo, se uma formação contém água salgada que exerce 0,465 psi por pé, então, a 1000 pés TVD, pressão de formação é 465 psi. 0,465 vezes 1000 igual 465 psi. Lembre-se que esta é formação de pressão normal, pois pode ser maior em uma formação de pressão anormal. Você se lembra deste número? Não? 0,052. Você multiplica o peso da lama, ou MW, por 0,052 para determinar a pressão gradiente da lama, PG, isto é, a quantidade de PSI exercida por pé de profundidade. Para uma lama de 15,3 ppg, multiplique por 0,052 para encontrar que exerce 0,796 psi por pé. E esses 15,3 ppg enchem um poço com TVD de 16.572 pés. O cálculo é 0,796 vezes 16.572, que é igual a 13.184 psi de pressão hidrostática exercida no fundo. Você também viu que um poço com tubo nele é como um tubo em U. Se a lama pesada está no tubo e a lama leve no anular, ocorre encanamento em U. A lama pesada se move para o anular, mesmo quando a bomba de lama estiver desligada. A seguir, vamos falar de quiques. Mas, por hora, pare a fita e faça o exercício 1. Depois de ter terminado o exercício, daremos início à fita para continuar. Anteriormente, mostramos o que acontece quando a pressão hidrostática da lama no poço é menor que a pressão de formação numa formação porosa e permeável. Fluidos de formação fluem para a cavidade do poço, isto é, um quique.
Se não for detectado cedo e se o pessoal falhar em agir apropriadamente, bem, você sabe o resultado. Sim, o poço pode explodir. Afaste-se dele. Uma explosão pode desprender gases venenosos, causar poluição e, claro, gera incêndio. Portanto, é muito importante saber o que causa quiques e o que fazer se isto acontecer. Primeiro, vamos falar a respeito das causas. Causas de quique incluem falha em manter a cavidade cheia de lama, pistoneio, surto, perda de circulação, peso de lama insuficiente, formações de pressão anormais e afluxo de gás anular após a cimentação. Vamos dar uma olhada nelas uma a uma. Quando você manobra, você está retirando o aço de uma cavidade confinada, que é o buraco do poço. É exatamente como retirar uma barra de aço de um cilindro cheio de lama. Repare como o nível de lama cai quando a barra é retirada. A mesma coisa acontece quando você retira tubos. O nível de lama na cavidade cai. E uma coisa da qual a pressão hidrostática depende é da altura ou profundidade da coluna de lama. Se o nível de lama na cavidade cai, a pressão hidrostática que exerce no fundo diminui. Menos lama significa menos pressão hidrostática. E menos pressão hidrostática significa que fluidos de formação de uma formação porosa e permeável pode entrar na cavidade do poço. Se isto acontecer, é um quique. Portanto, é muito importante manter a cavidade cheia de lama à medida que se retira o tubo da cavidade. O pessoal precisa se certificar que existe bastante lama para se colocar na cavidade para substituir a cavidade do tubo. Eis aqui um outro detalhe para se observar quando se retira tubo. Tubo de perfuração numa cavidade é como um pistão num cilindro, ou como uma seringa quando é usada para se fazer uma aplicação. Ao se puxar o êmbolo, entra remédio na seringa. A mesma coisa acontece com o poço. A broca age como um pistão e puxa fluido de formação para o poço, isto é, pistoneio. Pistoneio pode levar a um quique. Se o sondador puxar o tubo muito rápido, o tubo e a broca pistoneiam fluido de formação para dentro do poço. Se ocorrer bastante pistoneio de fluidos para dentro do poço, a pressão hidrostática da lama estará reduzida. Eventualmente, fluido de formação dilui e reduz o peso da lama o suficiente para que fluidos de formação penetrem no poço por si só. Haverá um quique de poço porque fluidos de formação reduzem a pressão hidrostática da lama. Quando se estiver baixando tubos na cavidade, o oposto a pistoneio pode acontecer, isto é, surto. À medida que a broca e o tubo desce, acontece uma pressão crescente e um surto acontece. Se o sondador baixar os tubos muito rapidamente, um forte surto pode acontecer. Se o surto for muito forte, pode quebrar ou fraturar uma formação sobre a ação da broca. O resultado, lama flui para a formação. O nível de lama cai, reduzindo a pressão hidrostática e, consequentemente, um quique acontece. E falando de rompimento de formação, ela leva à perda de circulação. Surto não é apenas uma das causas. Por exemplo, se a pressão hidrostática da lama é maior, então a pressão da formação fraturada, pressão hidrostática, fratura ou rompe a formação. Lama, então, flui nela, o nível da lama na cavidade cai, reduzindo assim a pressão hidrostática. A formação acima da cavidade pode ocasionar um quique. Outra coisa que pode levar a um quique é o peso da lama não ser suficientemente pesado para equilibrar a pressão de formação. Por exemplo, eis uma cavidade com TVD de 8.946 pés. Repare que o fundo da cavidade está oposta à formação porosa e permeável que contém fluidos. A pressão de formação é 4.900 psi. A cavidade está cheia de lama de 10 libras por galão, mas a lama de 10 libras exerce uma pressão hidrostática de apenas 4.652 psi no fundo.
10 vezes 0,052 vezes 8.946 igual a 4.652 PSI. Este poço terá um kick. Quer dizer, fluidos de formação penetrarão pelo buraco do poço. O peso da lama não é suficientemente maior para conter fluidos de formação. Anteriormente, você viu o que acontece quando uma formação não emerge à superfície. Pressão excessiva gera pressão de formação anormal. A pressão na formação não é aliviada, não pode escapar. Pressão de formação anormal pode levar a um kick. O poço terá um kick se o peso da lama não for suficientemente pesado para desenvolver bastante pressão hidrostática para equilibrar uma pressão anormal. Revestimento num poço protege as formações. Cimentando o revestimento numa cavidade, fixa o revestimento. E o bom trabalho de cimentação mantém fluidos de formação afastados para migrar, se movimentando para fora ou para cima da formação. Mas, tal como lama de perfuração, cimento tem que ter bastante pressão hidrostática para manter fluidos de formação na formação. Se o cimento não for suficientemente pesado, fluidos de formação podem penetrar no anular, o espaço entre o revestimento e a cavidade. Isto é um kick. Isto é fluxo anular após a cimentação e pode significar más notícias. Portanto, durante uma cimentação, você pode ser orientado a manter um olho na medição do anular do revestimento. Esta medição, usualmente, se encontra no revestimento, sobre o piso da plataforma. Você verifica para ter certeza de que fluidos não fluam dele. Se fluírem, avise o sondador imediatamente. Você tem um kick atrás do revestimento. Fluxo do anular. Com esta conversa a respeito de kicks, você também precisa saber que o pessoal da plataforma, às vezes, permite intencionalmente que fluidos de formação penetrem no poço. Por exemplo, o pessoal da plataforma está fazendo um teste de cilindro de perfuração, DST. Eles estão baixando válvulas especiais dentro do poço, as quais, quando abertas, permitem que fluidos de formação fluam dentro da haste de perfuração. Esta é uma forma de testar um poço, para ver se ele é um bom produtor. E para completar um poço, quando o pessoal instala cavidade abaixo, equipamentos de operação específicos para a produção do poço, com frequência e intencionalmente, permite que fluidos de formação penetrem no poço. Permitir que haja fluxo no poço durante operações de completação faz parte do trabalho de rotina. E, finalmente, você pode estar trabalhando num poço que a empresa esteja perfurando num modo abaixo do equilíbrio. Em perfuração em desequilíbrio, UBD, abreviadamente, o pessoal perfura o poço intencionalmente com fluido leve, isto é, a pressão hidrostática do fluido é intencionalmente menor do que a pressão da formação. Portanto, fluidos de formação fluem pelo buraco do poço e para a superfície. O fluxo é constantemente monitorado. Não se trata apenas de fazer de qualquer jeito, sem controle. Aqui, você vê fluindo de um tubo especial ou linha, chamada de linha de escape. O BD permite taxas de penetração rápidas e outras vantagens. Para resumir, você já viu várias causas de kick. Falha em manter o poço cheio, pistoneio, surto, perda de circulação, peso de lama insuficiente, formação de pressão anormal e gás anular, que flui após a cimentação. E você viu que, às vezes, permitimos intencionalmente que fluidos de formação fluam para o poço. Permitimos que fluxo ocorra durante testes de formação, durante certas operações de completação e quando estamos perfurando abaixo do nível de equilíbrio, que é o BD. A seguir, vamos falar de indicadores de kick e sinais de aviso de kicks. Porém, por hora, pare a fita e faça o exercício 2.
Após terminar o exercício, recomece a fita para continuar. Quiques não acontecem simplesmente por acaso. Quiques dão avisos e indícios. Indicadores de quique incluem um ganho de volume de tanque, aumento na taxa de retorno de lama à medida que retorna à superfície. O poço flui com as bombas desligadas e a cavidade não aceitando a quantidade certa de lama durante manobras. Alguns sinais de aviso de quique são mudanças no peso e viscosidade da lama e mudanças na forma e volume dos cascalhos. Durante operações normais de perfuração, a lama retorna da cavidade e cai nos tanques ou tanques de lama antes de ir outra vez cavidade abaixo. Uma vez que tudo esteja correndo normalmente e ninguém adicionou ou retirou nenhuma quantidade extra de lama do sistema, o nível de lama nos tanques permanece aproximadamente o mesmo. O nível não aumenta ou diminui. Mas se um quique penetrar na cavidade, fluidos de formação forçam a lama para cima no anular e os fluidos do quique acrescentam seu volume à lama que já se encontra na cavidade. Portanto, o nível de lama nos tanques aumenta. Este aumento no tanque, ou volume de tanque, é um bom indicador de quique, e é por isso que o sondador, usualmente, tem um mostrador de volume de tanque. Este instrumento avisa sobre um aumento de volume de tanque que pode indicar que um quique esteja ocorrendo. Quando fluidos de formação penetram a cavidade, também aumenta a taxa de fluxo da lama, retornando à superfície. Você pode perceber um aumento na taxa de retorno do fluxo de lama na peneira oscilante, onde a lama retorna da cavidade, e o sondador tem um instrumento que o avisa quando a taxa de fluxo de retorno aumenta. Se o alarme soar e o sondador não tiver mudado o ritmo da bomba, então fluidos de quique já terão entrado no buraco do poço. Outra indicação de um quique no poço é o poço fluindo com as bombas desligadas. Se a bomba não estiver movendo lama da cavidade, então fluidos de quique intrusos o estão fazendo. A pressão do quique força a lama da cavidade mesmo com as bombas desligadas. Quando se estiver manuseando tubos para fora ou para dentro da cavidade, o pessoal tem que estar alerta para quiques também. Você se lembra que eles detonam. Puxe o aço para fora do cilindro e o nível de lama cai. Coloque o aço dentro e o nível da lama sobe. Tubos de perfuração e braçadeiras de perfuração ocupam um certo volume, dependendo de suas dimensões. Mas, se a cavidade não absorve a quantidade certa de lama para o preenchimento, então fluidos de quique podem ter penetrado na cavidade. Por exemplo, vamos dizer que você retirou 5 peças de tubos da cavidade e digamos que estas 5 peças ocupam 3,7 barris. Portanto, a cavidade deve aceitar 3,7 barris de lama para permanecer cheia. Mas o que acontece quando a cavidade aceita apenas 2,6 barris? Neste caso, 1,1 barris de fluidos de formação podem ter penetrado na cavidade. 3,7 menos 2,6 igual 1,1 barris. Se fluidos de formação forem permitidos de continuar a penetrar a cavidade, um quique pode acontecer. Outro sinal de quique é a mudança no peso da lama. Usualmente, fluidos de quique diluem a lama e reduzem seu peso. Fluidos de quique também pode mudar a viscosidade da lama, sua espessura ou a rapidez com que flui pelo funil. Portanto, uma pessoa, usualmente, fica junto aos tanques de lama para notar a viscosidade e peso da lama. Ele informa qualquer mudança ao sondador. Outro sinal de quique é a mudança no tamanho e volume dos cascalhos retornando da cavidade. Fluidos de formação estranhos podem fazer a broca perfurar mais rápido e melhor. Portanto, se a quantidade e volume dos cascalhos podem aumentar ou diminuir, então a dica é verificar as mudanças. Outro sinal de um quique é o poço estar fluindo com as bombas desligadas. Quando se estiver em operação de perfuração, o sondador pode interromper o fluxo de perfuração no fundo, fechar as bombas e verificar se o poço flui com as bombas desligadas. Se estiver fluindo,
o poço está tendo um quique. Aliás, este procedimento é também conhecido como cheque de fluxo. Para checar o fluxo na operação de manobra, o sondador para os tubos, se assegura que nenhuma lama seja adicionada à linha de perfuração ou retirada da cavidade e verifica se há algum fluxo na linha de retorno da lama. Seja perfurando ou manobrando, fluidos de formação fluindo para a cavidade, força a lama para cima e fora da cavidade, mesmo com a bomba de lama desligada. Quando o sondador suspeita que o poço teve um quique, é importante fechar o poço rapidamente. Se não fechar o poço, você sabe o que pode acontecer. Pode explodir, liberar gases venenosos, poluir e gerar incêndio. Mais notícias. Portanto, o pessoal tem que fechar o poço rapidamente. Para fazê-lo, eis aqui alguns procedimentos para se ter em mente. Lembre-se que são apenas alguns procedimentos básicos. Se a broca estiver no fundo e perfurando, a primeira coisa que o sondador faz é retirar a broca do fundo. Cascalhos podem grudar e se fixar ao seu redor. Segundo, feche as bombas de lama. Terceiro, feche os BOPs, geralmente as válvulas de segurança anulares. Finalmente, verifica e registra itens tais como a hora que o quique ocorreu e outros itens importantes que falaremos em breve. Agora, suponha que você esteja fazendo uma manobra e um quique foi detectado. O primeiro passo é alinhar a válvula de segurança do cilindro de perfuração de abertura total. Isto permite que você alinhe a válvula contra o fluxo do cilindro de perfuração. Uma vez alinhada, certifique-se que a válvula esteja firmemente bem fechada. Finalmente, faça o mesmo com o Kelly ou Top Drive. Uma vez fechado o poço, o pessoal tem que verificar se realmente está fechado. Uma coisa que tem que ser verificada são as linhas de operação. Todas têm que estar acesas para indicar que o equipamento está na posição adequada para o fechamento do poço. No conjunto de válvulas de segurança de superfície, você pode verificar a haste de prolongamento nas válvulas de segurança e outras válvulas no conjunto de preventores e linhas. E a pressão aparece no tubo de perfuração ou no quadro do medidor de pressão de tubo. Você verá num instante de onde vem esta pressão. Porém, se o poço estiver adequadamente fechado, esta pressão não decresce. Pode gradualmente subir, mas não diminuir. Se diminuir, o poço pode não estar completamente fechado. Fechando o poço rapidamente, mantém o quique pequeno, mantém a pressão de superfície baixa e evita perda de tempo nas operações. Quiques pequenos são muito mais fáceis de se lidar que grandes quiques. Quando o sondador fecha o poço seguindo de um quique, anota a hora. 2 itens chamados pressão na coluna de perfuração com o poço fechado, SIDPP, e pressão na coluna com o poço fechado, SICP. Ganho de tanque estimado, como por exemplo 15 barris, e registros precisos, ajudam o pessoal a controlar o quique e acompanhar a linha de progresso. E o que é pressão na coluna de perfuração com o poço fechado e pressão no revestimento com o poço fechado? Vamos ver. Quando um poço é fechado, a pressão de quique aparece em 2 importantes medidores no piso da sonda. Um é o medidor de pressão de tubo de perfuração e o outro é o medidor de pressão. Aqui, pressão na coluna de perfuração com o poço fechado, SIDPP, é 300 PSI. Pressão no revestimento com o poço fechado, SICP, é 500 PSI. O quique faz com que essas pressões apareçam. Eis como: a broca está no fundo e perfurando, e um quique acontece. Fluidos do quique penetram o anular, o espaço entre o cilindro de perfuração e a cavidade. Quando se perfura, fluidos de quique usualmente não penetram no cilindro de perfuração. Lama jorrada fora da broca durante a perfuração os mantém fora. Usualmente, fluidos de quique são todos, ou quase todos, gás. Portanto, o cilindro de perfuração está cheio de lama de perfuração,
mas o anular tem lama e fluidos de quique de gases. Identificando um quique, o sondador fecha o poço, recolhe a broca do fundo, para a bomba de lama e, em seguida, fecha uma das válvulas grandes chamadas BOP. A válvula de segurança é montada no topo do poço. Quando fechado, a válvula de segurança impede que mais fluidos de quique penetrem no mesmo. Eis aqui a situação poço abaixo. O poço é fechado, fluidos de quique não estão mais entrando, lama sem contaminação enche o cilindro de perfuração. Porém, a pressão hidrostática da lama é menor que a pressão de formação. Neste caso, a pressão hidrostática da lama é 5.000 psi, porém, a pressão de formação é 5.300 psi. Eis porque este poço teve um quique. Você não pode ver todos os tubos e acessórios, mas este medidor de pressão de tubo de perfuração está calibrado para ler a pressão no fundo do cilindro de perfuração. Acusa 300 psi. Estes 300 psi no medidor refletem os 300 psi de diferença entre a pressão hidrostática e a pressão de formação. Pressão de formação é 5.300 psi. Pressão hidrostática é 5.000 psi. 5.300 menos 5.000 igual 300 psi. Portanto, a corrente de perfuração é como um longo cilindro conectado a um medidor de pressão de tubo de perfuração na superfície. Repare que pressão no revestimento com poço fechado indica 500 psi, isto é, 200 psi mais alto que pressão na coluna de perfuração com o poço fechado, de 300 psi. Por quê? Porque o quique no anular contém lama de perfuração e gás. O gás vem da formação e se expande no anular. Como o gás se expande, adiciona mais 200 psi aos 300 psi. Portanto, neste exemplo, o medidor de pressão de revestimento indica 500 psi. Quanto mais gás entrar no anular, maior será a pressão no revestimento com o poço fechado. Porém, pressão na coluna de perfuração com o poço fechado é a dica para controlar o quique. Com isso e a TVD do poço, o pessoal pode calcular quanto deve acrescentar de peso de lama para recuperar o controle do poço. A equação é simples. SIDPP dividido por TVD dividido por ponto 052. Portanto, se SIDPP é 300 psi e TVD do poço é de 11.300 pés, então 300 dividido por 11.300 igual a ponto 0265 dividido por ponto 052 igual a ponto 5. Portanto, o peso da lama deve ser aumentado em 0,5 ppg para controlar o poço. Se o poço tem um quique com 11,3 libras por galão de lama, então, aumentando seu peso em 0,5 ppg, dá um peso de lama de 11,8 ppg necessários para acabar com o quique. Ok, vamos resumir. Primeiro você viu vários avisos e indicadores de quiques. Um ganho no volume do tanque, um aumento na taxa de retorno da lama, o poço flui com as bombas desligadas, a cavidade não toma a quantidade certa de lama durante manobras, mudanças no peso da lama e viscosidade e mudanças na forma e volume dos cascalhos. Você também viu que a qualquer momento que o sondador imaginar que um quique aconteceu, pode fazer um cheque de fluxo. Quando estiver perfurando, pode recolher o equipamento do fundo, fechar as bombas e esperar alguns minutos para deixar a lama repousar. Em seguida, verifica se há algum fluxo na linha de retorno. Fluxo na cavidade com as bombas desligadas significa um quique. E você viu que é muito importante fechar o poço rapidamente se um quique for detectado. Fechando o poço rapidamente, mantém o quique pequeno, mantém a pressão de superfície baixa e reduz tempo perdido nas operações. Pequenos quiques são muito mais fáceis de se lidar do que quiques grandes. Quando o poço for fechado por motivo de um quique, o sondador deve anotar a hora,
fechar a pressão de tubo de perfuração, fechar a pressão do revestimento e o estimado ganho de tanque. Anotações corretas ajudam o pessoal a controlar o kick e acompanhar o desenrolar do trabalho. E você viu que o cilindro de perfuração é como um longo cilindro num medidor de pressão na superfície. Neste caso, pressão de formação é 5.300 PSI e pressão hidrostática é 5.000 PSI. Portanto, o indicador de fechamento de tubo de perfuração mostra 300 PSI de diferença entre a pressão de formação e a pressão hidrostática. Pressão de fechamento de revestimento é 500 PSI. Pressão de revestimento é mais alta que pressão de tubo de perfuração porque os fluidos de kick no anular aumentam a pressão. Você também viu que pode determinar o quanto de aumento de peso de lama é necessário para eliminar um kick. Aumento de peso da lama igual SIDPP dividido por TVD dividido por 0,052. A seguir, veremos características de gás, métodos de controle e equipamento. Mas por hora, pare a fita e faça o exercício 3. Após terminar, recomece a fita. Como mencionado anteriormente, a maioria dos kicks, ou quase todos, é gás. Portanto, você precisa saber alguma coisa a respeito de gás. Gás hidrocarbono e gás sulfídrico são os mais prováveis de se encontrar na plataforma. Um gás hidrocarbono é metano, é chamado de gás natural. Este é o tipo que você usa para cozinhar e aquecer. É um hidrocarbono porque é feito de hidrogênio e carbono. Outros gases hidrocarbonos são etano, propano e butano. Gases naturais têm densidade baixa, não pesam muito, tipo de um balão cheio de hélio. Quando você o solta, sobe no ar, tal qual o gás entrando numa cavidade. Como um kick, tende a se elevar na lama, e à medida que sobe, acontece menos pressão hidrostática acima do gás. Menos pressão hidrostática permite que o gás se expanda. Expandindo o gás, força mais lama para fora da cavidade, consequentemente, reduzindo pressão. Este gás se expande rapidamente à medida que sobe, uma razão a mais para fechar rapidamente o poço. Porém, mesmo com o poço fechado após um kick de gás, o gás é tão leve que ainda assim migra poço acima. Com o poço bem fechado, a pressão não pode escapar. Assim, à medida que o gás migra, a pressão no buraco do poço aumenta. De fato, a pressão pode subir tanto que pode romper ou fraturar na formação. Em seguida, você pode ter uma explosão subterrânea. Mais notícias. Portanto, fechar o poço é apenas o primeiro passo para controlar o poço. Mas antes de ver os próximos passos em controle de poço, você precisará saber a respeito de outro gás. Gás sulfídrico, ou H2S. H2S é venenoso. De fato, é mortal em quantidades concentradas. Algumas vezes, existem formações subterrâneas e, se chegar à superfície, pode ser perigoso para a sua saúde. Porém, é fácil de se proteger desse gás. Você receberá instruções a bordo sobre a forma de se lidar e trabalhar com H2S. Você também precisa saber a respeito dos perigos de gás raso. Se a cavidade for para uma formação com gás a baixa profundidade, é fácil a cavidade ficar desequilibrada. O gás pode cortar a lama, você pode absorver gás para a cavidade e é fácil perder circulação. Tudo pode conduzir a um kick. E, uma vez que é raso, kicks podem acontecer muito rápido. Você não tem muito tempo para reagir. Se o conjunto de válvulas de segurança for instalado sobre a cavidade rasa, o pessoal pode fechar o poço como de costume. O pessoal pode usar um sistema dispersor se o conjunto de preventores não for instalado. Um dispersor, na verdade, não fecha o poço. Em vez disso, direciona o fluxo dos fluidos do poço da plataforma até que o poço seja controlado.
Plataformas flutuantes podem usar perfuração de risco de riser. O pessoal, na verdade, perfura sem o sistema de riser para levar os fluidos para a superfície. A ideia é manter o peso da lama suficientemente baixo para prevenir fraturas, porém, apenas o necessariamente alto para prevenir quiques. Ok, agora vamos ver uma situação mais usual. A broca está no fundo perfurando e o poço tem um quique e BOPs são instalados no topo do poço. Normalmente, o primeiro passo para controlar o poço é fechá-lo completamente. Porém, isto é apenas o primeiro passo. Eis aqui a situação. O poço é fechado após um quique. Precisamos agir rápido para recuperar o controle do poço. O gás após um quique irá subir e aumentar a pressão ao ponto que fraturará uma formação. Portanto, temos que ter o quique fora da cavidade. Também temos que ter lama na cavidade que seja bastante pesada para restaurar o equilíbrio hidrostático. Lembre-se que a lama original era muito leve, por isso o poço teve um quique e precisamos administrar a pressão. Se a pressão for muito baixa, mais fluidos de quique poderão entrar no poço. Muito alta, a formação pode fraturar. E a fratura pode levar a uma explosão subterrânea. O método do sondador e o método espere e pese são duas maneiras para se eliminar um quique e recuperar o controle do poço. Ambos os métodos circulam o quique para fora do poço, enquanto mantém pressão constante no fundo da cavidade. A pressão da cavidade no fundo é mantida alta apenas o suficiente para prevenir que mais fluido de quique entre na cavidade. No método do sondador, duas circulações são necessárias. Primeiro, o quique é circulado para fora. Em seguida, a lama tem seu peso aferido para a quantidade necessária e circulada até que a cavidade esteja cheia da lama nova. No método espere e pese, uma circulação é suficiente. O pessoal aguarda até que a lama tenha seu peso recalibrado para a quantidade necessária e a circula poço abaixo, ao mesmo tempo em que o quique é circulado para fora. Independentemente do método de controle de poço usado, o pessoal tem muitos equipamentos para ajudá-los a detectar um quique e controlar o poço. Por exemplo, uma vez que o nível de tanque é um ótimo indicador de um quique, um mostrador de nível de tanque é vital. Similarmente, um aumento na taxa de retorno da lama do poço é também um ótimo indicador de quique. Um mostrador de taxa de fluxo de retorno é usualmente localizado próximo da posição do sondador. Uma vez que leituras de pressão são importantes, vários medidores são necessários. Um medidor de pressão de tubo de perfuração, um medidor de pressão de bomba e um medidor de pressão de revestimento ou medidor de pressão anular. De tempos em tempos, uma pessoa de serviço faz verificação para se assegurar de sua exatidão e se certificar que está na faixa correta de pressão. A bomba de lama é outra peça importante do equipamento de controle de poço. O pessoal que controla o quique a usa para bombear o quique para fora da cavidade e bombear a nova lama mais pesada para eliminar o quique. O sondador tem que controlar precisamente sua velocidade durante o processo. Portanto, ele tem um contador de pulsos de bomba. Usualmente, mede a velocidade da bomba em pulsos por minuto. Uma balança de lama é importante. É usada para pesar a lama durante uma situação de poço controlado. É bastante usada. A escala deslizante na balança para oposta à pesagem de lama e parece que é 8,3 libras por galão. Outro equipamento inclui detectores de H2S. Hidrogênio sulfídrico pode ser mortal e pode estar num quique. Portanto, detectores de H2S são colocados em lugares estratégicos na plataforma. Eles detectam a pressão de H2S e emitem alarmes visuais e audíveis. Também, detectores de gás hidrocarbono são instalados. Gases hidrocarbonos, como metano e etano, são inflamáveis
explosivos, especialmente em áreas confinadas. Detetores de gás percebem e acusam a presença de gases inflamáveis e explosivos. Eis aqui uma ferramenta valiosa em controle de poço, um registro de perfuração. Registre apresenta muitas informações pertinentes a controle de poço. Por exemplo, volume de tanque, a taxa de fluxo de retorno da lama, a taxa de penetração da broca, pressão da bomba, pulsos por minuto da bomba, peso da lama e a profundidade do poço. E eis aqui um conjunto de válvulas de segurança. São as válvulas grandes que, quando fechadas, fecham o poço em um kick, de cima a baixo. Este conjunto de válvulas consiste num preventor anular, vários preventores de gaveta e acessórios especiais, tubos e válvulas. Um conjunto de válvulas usualmente é instalado em plataformas fixas ao fundo, como jack-ups. Este é um conjunto submarino de válvulas de segurança e é usado em plataformas flutuantes, como semi-submersíveis e navios de perfuração. O pessoal o baixa na água e o fixa no topo do poço, no leito do mar. Usualmente, ambos os conjuntos de válvulas de superfície e subsuperfície têm um preventor anular e, algumas vezes, tem dois. Um preventor anular tem um obturador que pode fechar o poço no tubo de perfuração, nos colares de perfuração, na wireline e até numa cavidade aberta, isto é, cavidade sem tubos nela. O preventor anular é a mais versátil válvula de segurança no conjunto. Portanto, o que é usualmente fechado primeiro é o preventor de gaveta. Usualmente, vários preventores de gaveta são instalados num conjunto. Eles dão cobertura ao preventor anular e são usados em certas operações de controle de poço. Um preventor é o preventor de gaveta variável. Pode fechar o poço somente em tubo de perfuração. As gavetas neste aqui são dimensionadas para serem utilizadas em apenas um tipo de tubo de perfuração. Neste caso, tubo de perfuração de 5 polegadas não fechará apropriadamente um tubo de 5 polegadas e meia. Eis aqui um outro tipo de preventor de gaveta variável. Também funciona em tubos de perfuração, porém tem gavetas variáveis nele. Quer dizer, as gavetas se ajustam automaticamente para funcionar precisamente em qualquer tamanho de tubo de perfuração. Portanto, podem funcionar em ambos os tubos de 5 polegadas e 5 polegadas e meia, por exemplo. Este é um preventor de gaveta cega. Ele funciona apenas em cavidade aberta, uma cavidade sem tubo. Eis aqui um tipo especial de preventor de gaveta cega. É uma gaveta cega cisalhante. Tem facas de trabalho pesado que cortam ou cisalham o tubo de perfuração e funciona na base do buraco do poço. Preventores de gaveta cega são frequentemente usados em conjuntos submarinos de válvulas de segurança. Uma plataforma flutuante pode cisalhar o tubo, lacrar o poço e se mover para outra locação se desejar. Um regulador de controle de pressão é uma série de tubos e válvulas fixados no conjunto de válvulas de segurança. As válvulas e tubos permitem que o pessoal controle o poço para revolver lama de perfuração e, eventualmente, os fluidos de kick para fora do poço. Normalmente, lama e fluidos de kick passam por uma válvula especial no regulador de controle de pressão, chamado regulador automático. Fluidos fluem através de abertura ajustável no regulador, abrindo ou fechando o regulador de um painel de controle especial. O operador pode manter a correta pressão de retorno no poço fechado. Uma vez que todos os kicks contêm gás, um separador de gás de lama também faz parte do sistema de controle de poço. Fluidos saem do regulador de controle de pressão e fluem pelo separador de gás de lama. É simplesmente um tanque de aço fechado, onde o gás na lama tem a chance de se separar da lama. A lama livre de gás retorna aos tanques
e o gás é liberado a uma distância segura da plataforma. O tanque de sucção é onde a bomba pega a lama limpa para circular pela cavidade abaixo. O tanque de retorno é onde a lama vai quando deixa o poço ou o separador de gás de lama. E muitos equipamentos de mistura de lama são necessários. Este equipamento permite que a lama seja pesada rapidamente e misturada no sistema de lama. Também permite que o pessoal adicione materiais à lama conforme necessário. Este é um desgaseificador. Remove gás entranhado na lama. Lama com gás entranhado é lama cortada por gás, não é lama com gás de quique. Em vez disso, lama cortada por gás tem pequenas quantidades de gás. Este gás penetra a lama cavidade abaixo durante a perfuração, porém, a quantidade de gás é tão pequena que não causa quique no poço. Entretanto, um desgaseificador tem que ser usado para remover mesmo pequenas quantidades de gás antes que a lama seja recirculada. Caso contrário, mais e mais pode penetrar a lama e, eventualmente, um quique no poço pode ocorrer. Um tanque de manobra mantém controle da quantidade de lama que vai para a cavidade para substituir o cilindro de perfuração durante manobras. 2 tipos estão disponíveis: alimentação por gravidade e recirculante. Um modelo de alimentação por gravidade é anulado de maneira que a lama flui quando o pessoal abre a válvula. Num modelo recirculante, bombas centrífugas movem a lama para o buraco do poço para substituir a lama automaticamente à medida que o cilindro de perfuração é removido. Quando um quique ocorre no cilindro de perfuração, uma válvula de segurança de abertura é essencial. Com a válvula totalmente aberta, o pessoal a alinha no cilindro de perfuração contra qualquer fluxo vindo para fora. Uma vez alinhada e feita, fecham a válvula para interromper o fluxo. Se você trabalha numa plataforma que gira a broca com Kelly e mesa de rotação, mais 2 válvulas de cilindro de perfuração são instaladas. Uma é a válvula inferior do Kelly, que é também chamada válvula recuperadora de lama. De qualquer forma, quando fechada, permite que a pressão do cilindro de perfuração não entre no Kelly. Uma válvula superior do Kelly oferece maior proteção proveniente da pressão dentro do cilindro de perfuração. Quando fechada, nenhuma pressão pode entrar na cabeça de injeção, na mangueira rotativa ou tubo de cavidade. Se sua plataforma tiver um top drive dentro de um preventor de explosão, usualmente chamado de BOP, o sondador pode fechá-la de sua posição no piso da sonda. Este equipamento força a pressão hidráulica a operar, ou abrir e fechar a válvula de segurança. É chamado de acumulador ou unidade de fechamento de BOP. Nitrogênio em garrafões de aço fornecem alta pressão em fluidos hidráulicos armazenados na unidade. Linhas especiais conduzem fluidos hidráulicos para cada preventor no conjunto. Um dos mais importantes itens de manutenção na unidade é checar para ver se a pressão do nitrogênio nas garrafas é adequada. Muitas unidades requerem que a pressão seja de 3.000 PSI. Se a pressão do nitrogênio cair, as válvulas preventoras de segurança talvez não operem propriamente. Agora, vamos resumir. Primeiro, você viu que 2 tipos de gás são frequentemente encontrados na plataforma: gases hidrocarbonos, tais como metano, etano e hidrogênio sulfídrico, ou H2S. E você aprendeu que gás natural tem baixa densidade, não pesa muito, portanto, sobe na lama no anular. Consequentemente, uma vez que o poço é fechado, é importante circular o quique para fora imediatamente. Por outro lado, uma pressão enorme pode crescer na cavidade e a formação pode ser fraturada, o que poderá levar a uma explosão subterrânea. Você também aprendeu que hidrogênio sulfídrico, ou H2S, é um gás perigoso e venenoso.
Portanto, você tem que se proteger contra o mesmo na locação, onde o mesmo pode aflorar à superfície. E falando de gás, você aprendeu a respeito de perigos de gás raso, uma vez que a cavidade não é muito profunda. As coisas acontecem rapidamente. Portanto, o pessoal tem que tomar ações rapidamente. Você também viu um sistema de dispersor. Dispersores podem ser usados quando o gás raso penetra o buraco do poço. Na verdade, não fecham o poço. Em vez disso, válvulas e tubos direcionam o gás para fora da plataforma. E algumas vezes, plataformas flutuantes podem usar perfurações sem riser para evitar de fraturar formações rasas enquanto se controla pressões cavidade abaixo. Você também aprendeu a respeito de dois métodos populares de controle de poço, o método do sondador e o método espere e pese. Ambos são constantes métodos de pressão de fundo de cavidade, isto é, na ocasião em que o quick é circulado para fora e a lama pesada, para eliminar o quick, é bombeada para dentro. O pessoal mantém uma pressão constante no fundo da cavidade, suficientemente alta para impedir que o outro quick atinja o poço, porém não tão alta que frature a formação. No método do sondador, duas circulações são necessárias. Primeiro, o quick é circulado para fora. Em seguida, a lama é pesada para a quantidade necessária e circulada até que a cavidade esteja cheia da nova lama. No método espere e pese, uma circulação é suficiente. O pessoal aguarda que a lama seja pesada conforme a quantidade necessária e então a circula cavidade abaixo, ao mesmo tempo em que o quick é circulado para fora. Você também viu alguns equipamentos usados em controle de poço. Equipamentos incluem mostradores de nível de tanque, mostradores de taxa de retorno de fluxo, vários medidores de pressão, a bomba de lama, a balança de lama, detectores de H2S, detectores de gás hidrocarbono, anotações de perfuração, o conjunto de BOP, incluindo o preventor anular, o preventor de gaveta variável, preventores de gavetas cegas e preventor de gaveta cega cisalhante, regulador de controle de pressão, reguladores, separadores de gás de lama, tanques de lama de sucção e retorno, equipamento de mistura de lama, desgaseificadores, tanques de manobra, válvulas de segurança de cavidade de perfuração totalmente aberta, válvulas de Kelly superior e inferior, válvulas de segurança interna e as unidades de operação de BOP. Ok, isto é tudo, mas antes de sair, faça o exercício 4.